Jesus. Irmãos, podeis assentar. Aleluia, glória a Deus. Tem crente aí? Aleluia. Permaneça nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao nome do Senhor. Aleluia. A presença do Espírito Santo de Deus, ela é real neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Continue adorando, continue exaltando ao nome do Senhor. Estou muito feliz por poder contribuir na casa do Senhor. Confesso aos irmãos que, como das outras vezes, estou aqui trêmulo. Teve alguém que me perguntou uma vez, uma irmã aqui na igreja perguntou assim: irmão, isso não é normal a gente ficar com o corpo trêmulo? Ficar daquele jeito quando sobe no púlpito para ministrar? Eu falei assim: irmão, isso é normal. Porque o dia que você perder isso, aí não serve mais. Porque quem está aqui é para servir. É com temor. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz pelo convite que o pastor nos fez para estar trazendo a palavra, nosso bom Deus, ao coração de cada um de nós. O pastor, ele me disse que para mim ficar à vontade, não me determinou nenhum tema. E o Senhor colocou no meu coração, pastor, o tema que nós estaremos trabalhando no decorrer desse ano. Despertamento. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Convido a abrir o seu coração nessa noite. Permita que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Não te permita sair daqui nessa noite, eu sempre gosto de falar dessa maneira. Não te permita sair daqui nessa noite sem ouvir a voz de Deus falar ao seu coração. Aleluia. E não saia daqui da mesma maneira que você chegou, mas saia daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela transforma vidas. Ela restaura vidas. Aleluia. E eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você está vivendo. Mas o Deus que nós servimos é um Deus onisciente. Ele conhece a sua causa, Ele conhece a sua dor, Ele conhece toda a sua história. Aleluia, glória a Deus. Mas para que você possa compreender, entender aquilo que Deus quer falar contigo, é preciso você fazer algo. Abrir o seu coração e ouvir a voz de Deus. Aleluia. Se desprenda dos pensamentos lá fora, se desprenda do amigo de banco aí sentado. É momento de ouvir o Senhor. Talvez até aqui você não ouviu a voz de Deus através dos louvores, dos testemunhos. Aleluia, mas eu te convido a abrir o seu coração e permitir que o Espírito fale contigo. Assim como os irmãos estão sentados, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Apenas o versículo de número 11. E nos diz assim a palavra do Senhor. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. A epístola de Paulo, escrita aos Romanos, ela é considerada pelos estudiosos a mais importante entre as epístolas do Novo Testamento.
por causa da abrangência, temas doutrinários fundamentais da fé cristã. Uma epístola importante, porque trata de vários assuntos concernentes à fé cristã. E o interessante é que Paulo, ele observando o tempo, o apóstolo Paulo, ele olha ao seu redor e vendo os acontecimentos, ele diz que é hora de despertar do sono. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O sono, irmãos, é algo que é traiçoeiro. Eu me lembro que, se não me falha a memória, há uns 2 anos atrás, como a gente viaja bastante a trabalho, estava dirigindo e no percurso, em certo momento, do nada, quando eu abri o olho, estava batendo na traseira de um carro. Do nada. E o Senhor, Ele nos guardou, né? Não temos nenhum ferimento, nem eu, nem o meu colega. Porque o sono, irmãos, ele é traiçoeiro. O apóstolo Paulo, ele observando isso, seu tempo, ele declara, é hora de despertar. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. E ele diz aqui, e então conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação agora é mais perto do que quando aceitamos a Jesus. A igreja na atualidade, meus irmãos, ela está passando por um processo que a gente observa em todos os lugares. Parece que o povo está dentro da igreja, mas os seus pensamentos estão totalmente longe da presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos, adentram dentro da igreja, de um templo como esse, participa do culto, termina o culto, vai embora e não muda nada na sua vida. Quantas pessoas vêm para um culto como esse e ela não consegue abrir a boca e glorificar a Deus? Quando Paulo ele afirma aqui, desperta, é hora de despertar, ele está dizendo isso para nós. É momento de despertar do sono. Não é tempo mais de brincarmos de ser crente. Porque é que ele estava falando aqui a respeito da redenção. Olha, Jesus está voltando, nós precisamos estar acordados. Ele está querendo dizer é isso. É preciso nos posicionarmos diante do Senhor. É preciso tomar uma decisão. Eu não posso mais continuar com essa vida que eu estou vivendo. Eu não posso continuar indo para a igreja simplesmente por ir, porque eu gosto do louvor, porque eu acho o louvor bonito, porque eu gosto de algumas pregações. Esse não é o objetivo da igreja. Aleluia, glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. E aqui nesse capítulo Paulo diz que é o momento de despertar e o momento de estar de pé. Quem se desperta, irmãos, ele não fica deitado. Quando a pessoa está desperto, ele fica de pé, ele fica atento. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta tu que dormes. Aleluia, glória a Deus. Quando nós vemos um tema como esse, irmãos,
Despertamento, a gente vai assim, mais um tema. Para que isso? Para que esse tema despertar? Está todo mundo acordado, está caminhando para a casa do Senhor, está tudo normal. Mas aí é que está o problema, está tudo normal. A igreja hoje está acostumando com o sistema que nós estamos vivendo. As coisas estão acontecendo e a igreja está assim de braços cruzados, assistindo as coisas acontecer na normalidade. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 25 vai falar a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 o quê? 5 o quê? Loucas, insensatas, tem várias versões. E o interessante é que nessa passagem aqui, o escritor vai falar, o Senhor Jesus vai falar o seguinte, que todas tosquenejaram, ou seja, todas cochilavam, todas cochilou, todas dormiu. O sono, irmãos, ele não pega apenas aquele crente que está relaxado. O sono, ele não pega apenas aquele crente que está fraco na fé. O sono não pega somente aquele que está desapercebido. O sono pegou todas. O sono pega aquele crente fervoroso. O sono pega aquele crente que está lá ligado no 12, que serve ao Senhor, que não mata um culto, que está todo o trabalho. O sono pega todos. A única diferença aqui nessa parábola aqui, das loucas e das prudentes, só tinha uma coisa, que era o quê? Só o azeite. Só a reserva. O sono vem para todos, irmãos. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. O sono veio para todas, o sono veio para os crentes fervorosos e também para os frios espiritualmente. Pega todos. Porque tem crente, irmãos, que bate no peito e fala que é o bambambam. Eu oro mais. Eu jejuo mais. Mas as adversidades, irmãos, ela bate na porta de todos. Sem exceção. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. O sono espiritual é a pior posição que pode chegar uma igreja. E vou repetir. O sono espiritual é a pior posição que pode chegar uma igreja. Eu acho que não tem coisa pior. E nessa palavra, irmãos, eu quero que os irmãos entendam algo. Sempre aquilo que o Senhor coloca no meu coração é uma palavra que é voltada para nós fazermos uma reflexão sobre nós. Que tipo de igreja eu estou sendo? Que tipo de igreja eu estou sendo? Porque o sono, irmãos, como eu falei antes, ele é traiçoeiro. Quando a pessoa dá por si, ela já está dormindo há muito tempo. E as coisas passaram. E é perigoso o sono. Enquanto Eli dormia, a lâmpada do templo se apagou. Enquanto Sansão dormia, os filisteus cortaram as suas tranças, que reservava o segredo da sua força. Enquanto dormia, Saul
perdeu a sua bilha, né, que é a reserva de água, a sua espada e a sua capa. Glorificado é o nome do Senhor. O interessante, irmãos, aqui, é que tem pessoas que estão dentro da igreja e ele já está dormindo há tanto tempo que ele nem se percebe, ele nem se deu conta que jamais não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Assim como Sansão. Já havia perdido a sua força há muito tempo, já não estava mais com ele e ele nem percebia. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas jamais não tem mais prazer em servir ao Senhor? Não tem mais alegria de vir para a casa do Senhor? Vem, vai embora da mesma maneira e não muda nada na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você está despertado, atento. Porque os acontecimentos estão aí, irmãos, para cumprir a própria palavra de Deus. E às vezes nós estamos aqui preocupados com tantas outras coisas e não percebemos que Jesus está à volta. Que Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Se Jesus viesse aqui agora, descesse aqui agora e fizesse uma enquete, perguntasse para cada um, se vocês querem que eu volte hoje, qual seria a sua resposta? Glória a Deus. Se Jesus chegasse em você hoje e falasse, eu posso voltar hoje? Qual seria a sua resposta verdadeira aí? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão aí preocupados ainda. Eu tenho que casar ainda. Eu casei, eu preciso experimentar o casamento. Tem outras pessoas, eu não tenho uma casa própria, eu preciso ter a minha casa. Ah, eu não tenho carro. Jesus, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Eu levo para o lado da brincadeira, irmãos, mas é algo sério. Porque a igreja hoje está preocupada tanto com essas coisas materiais, essas coisas terrenas, e não entende que o melhor é na glória. Aleluia! Que o melhor o Senhor tem para nós. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que Ele reservou para a igreja. E às vezes nós estamos tão preocupados com coisas materiais. Não estou falando que é errado, irmãos. Mas eu estou falando que é a nossa prioridade é o céu. Aleluia! Se Jesus voltar à glória, glória a Deus, eu quero subir com Ele. Independente de ter conquistado aquilo que eu almejei. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Porque quando a igreja está despertada, irmãos, aqui, ela não se preocupa com essas coisas. A preocupação da igreja é outra. É servir, é subir ao céu. É servir ao Senhor. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Porque todas as vezes que a igreja dorme, Satanás encontra espaço para fazer o que ele quer. Um crente, irmãos, que está vivendo um sono dentro da igreja, a sua vida, irmãos, ela está facilmente liberada para que Satanás possa entrar e fazer o que ele quer. Aí talvez você pense assim, não, mas o que é isso? Eu vim para a igreja, eu vim para o culto. Estou aqui todos os dias. Não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando da sua vida com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Que característica o que caracteriza o crente desperta? O que caracteriza uma igreja que está despertada? O que caracteriza?
Primeiro, resplandece como luzeiro. Ser luz é ser referência. Cada um de nós somos igreja. A Bíblia vai nos falar que nós somos, que a igreja é o quê? Luz do mundo. E a luz, ela é para ser colocada em cima, não é para ser colocada embaixo. Como eu disse, o crente, a igreja, é para ser referência do mundo. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. O crente, a igreja, irmãos, ela é a referência para esse mundo. Eu e você estamos sendo referência? Lá fora? Eu e você, nós estamos sendo luz lá fora? Como está sendo a nossa conduta lá fora? Longe dessas quatro paredes, longe da vista dos pastores, dos irmãos. Como as pessoas nos enxergam lá fora? Aleluia, glória a Deus. E nós seremos cobrados, irmãos, por isso. Porque o Senhor nos chamou para sermos luz, para sermos referência. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. O crente, ele é o ponto de equilíbrio. O crente é para ser o ponto de equilíbrio lá fora. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O mundo precisa olhar para a igreja e encontrar o caminho da salvação. Quando alguém olha para você lá fora, será que a pessoa olha para você e fala assim: essa pessoa é diferente. Aleluias. Aquilo que ela fala transmite vida. Aquilo que ela fala mexe com o meu coração, mexe com a minha estrutura. A sua maneira de agir, a sua maneira de andar, a sua maneira de falar é diferente. Aleluia, glória a Deus. A igreja, ela foi chamada para ser luz do mundo. Ela foi chamada para temperar com equilíbrio. Aleluia. O mundo aí fora, irmãos, precisa olhar para nós. Como eu disse antes, como uma referência para a sua vida. Ou será se nós estamos sendo o contrário, o oposto? As pessoas lá fora estão olhando para nós e falando assim: eu? Ser crente igual isso aí? É esse Jesus que eles estão servindo? Que fala mal? Que critica o chefe? Que fala palavras torpes? É que está no meio das rodinhas ali, falando piadinhas maldosas? Não. Nós precisamos, irmãos, ser diferentes. A igreja precisa agir de forma diferente. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E a primeira coisa aqui que caracteriza uma igreja despertada é exatamente isso. É resplandecer. É iluminar. Esse mundo aí fora, irmãos, está em trevas. E nós precisamos ir lá e brilhar. A igreja, ela não tem que concordar com aquilo que o mundo está aí pregando. Porque hoje a igreja, irmãos, ela está caminhando num sistema o seguinte: não, deixa para lá, é isso aí mesmo, não precisa se preocupar com isso não precisa debater isso não. O mundo está enfiando as suas ideologias de goela abaixo da igreja, e a igreja está aí, ó,
É não aceitar, irmãos. É ser luz. É ser referência. É ser o equilíbrio deste mundo aí fora. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto, o que caracteriza uma igreja despertada. Isso aqui bateu em mim, viu? Meu Deus. Esse ponto aqui bateu em mim hoje. Agora à tarde, quando eu estava meditando. Qual que é essa segunda característica? Ter uma vida de oração. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Ter uma vida de oração. Não é simplesmente, irmãos, aquele momento que você chega na igreja, dobra o seu joelho e ora ali rapidamente, já levanta. Uma igreja, irmãos, que ela é despertada do sono. É uma igreja que se preocupa constantemente em viver em oração. Aleluia. Entenda algo, irmãos. Primeiro falou comigo, viu? Porque eu preciso mudar e muito. Mas muito mesmo. Estive na oração aqui no período da escola dominical, pela manhã. E da escola bíblica dominical tinha 3 pessoas, né, irmão Tiago? Estava eu, irmão Tiago e a pastora Gersília. Tinha outros irmãos que estavam aqui, mas... e a irmã Maria Dilma também estava aqui. Quando a gente vê nesse momento, pastor, que o senhor tira aqui para oração, a gente fica olhando assim, marca a oração. O pastor teve, no final do ano aqui, teve um período de oração aqui, já comentou aqui. Mas eu fiquei pensando, eu fiquei aqui hoje orando aqui, pensando assim, olhando, vim para casa pensando. Como que nós somos igreja? Falamos que servimos ao Senhor e não temos prazer em orar. Irmãos, a igreja, irmãos, despertada, era para estar todo mundo aqui orando, ó, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Aleluia. Dói, irmãos, dói ouvir isso, irmãos. Mas o tema que nós estaremos trabalhando esse ano é isso, é despertamento. É oportunidade. É chance que Deus está te dando para mudar a sua maneira de servir a Ele. Aleluia. Porque quando nós olhamos aqui um tema como esse, quando nós entramos num ponto como esse, que para ter uma vida despertada na presença de Deus, é preciso ter uma vida constante de oração. E nós olhamos para a nossa vida e nós vemos que nós estamos orando bem sim, ó. Nós entendemos que nós precisamos acordar. Aleluia, glória a Deus. Porque uma igreja que despertou não negligencia a oração. Uma igreja que despertou, a oração é um mecanismo que ativa o mundo espiritual. Sempre quando estou ministrando, eu costumo falar isso, irmãos. É necessário nós adentrarmos na dimensão espiritual para falar com Deus. A Bíblia nos diz que Deus é espírito e importa que os que o adore em espírito e em verdade. É necessário entrar na dimensão espiritual. E para entrar na dimensão espiritual, irmãos, é preciso ter essa vida de oração com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E essa oração que eu estou falando aqui, irmãos, não é aquela oração ali de dobrar o joelho e orar ali 3 minutinhos, 2 minutinhos. É ter uma vida de oração. É ter prazer em dobrar o joelho e falar com quem? Com Deus. Orar é falar com o Pai. É se deliciar, irmãos.
O pastor Aleixo falou assim, algo aqui interessante hoje. Depois que terminou o período de oração, ele falou assim: eu cheguei, já fui dobrando o joelho, orei, passa 40 minutos, eu nem percebo. É prazer em orar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja despertada é uma igreja que tem uma vida de oração. Glorificado é o nome do Senhor. A oração é o elemento que mistura o céu com a terra. Aleluia. A oração faz essa mistura entre céu e terra. Aleluia, glória a Deus. Aí a pouco você não sabe se está no céu ou se está na terra. Aleluia, porque a presença do Espírito Santo de Deus, ela se manifesta, irmãos. Não tem como, irmãos, não quebrantar o coração de Deus. Aleluia, se não for através da oração. É se deixar levar, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Teve alguém que falou aqui uma vez, eu não me lembro quem foi, mas falou uma frase de John Wesley, que falou assim, acho que foi o pastor, que a oração é o oxigênio da alma. A oração é o oxigênio da alma. Aleluia, glória a Deus. Aí vem um chicote para nós. Anotei alguns pontos aqui. Se você não ora, a fé é vazia. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Aleluia, glória a Deus. A oração define o seu nível espiritual. A oração define a sua profundidade espiritual. Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor. Paulo diz, orando em todo tempo, Efésios capítulo 6, versículo 8. Ele continua dizendo, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16. Todo tempo. É todo momento. Teve alguém que pregou aqui uma vez aqui e falou o seguinte. Lembro quem? Não sei se foi aquele irmão que tem braço, me parece que foi ele. Tem os 2 braços. Se não me falha a memória, tem muito tempo, mas parece que foi ele que falou. Ele vai vestir uma roupa, ele ora, Senhor, qual roupa que eu vou vestir? Senhor, qual sapato que eu vou vestir? É o calçar? Direcionado por Deus, irmãos. Aí na hora que fala isso, fala assim, mas para que isso? Não faz sentido. Cada um tem o seu particular com Deus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Para terminarmos aqui, estou finalizando. Terceiro ponto. Uma igreja é despertada, ela recebe vida. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Ter vida e vida com abundância. Para se ter vida, irmãos, é preciso estar em Cristo. É preciso estar arraigado em Cristo. É preciso fazer parte de Cristo. Porque nós viemos dele. Para ter vida é preciso estar nele. Aquele que está fora de Cristo não tem vida. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. A igreja, irmãos, hoje está perdendo a vida sem ver. Aleluia, glória a Deus. Tem muitas pessoas, tem muitos crentes que têm a aparência de crente, mas não é crente mais.
Tem muitas pessoas, irmãos, que caminham para a igreja simplesmente por caminhar, simplesmente por uma religiosidade, simplesmente por um costume, simplesmente por ir. Aleluia, glória a Deus. Na visão de Ezequiel, vale de ossos seco, retrata claramente aquela visão que ele olha aquele vale cheio de ossos. Eu falo com ele, os irmãos conhecem. Depois o Senhor vai colocando carne, nervos, pele. Só que falta o quê? Aleluia. Eu fico imaginando essa visão de Ezequiel. Quando você vê esqueletos, você fica normal, mais ou menos. Agora imagine a visão que ele estava tendo daqueles corpos ali, aquela carne, daquele... Imagine você em um cemitério vendo um monte de cadáveres. Sem vida. Sem Cristo, irmãos, nós não temos vida. Aleluia, glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. O Senhor, irmãos, Ele escolheu. Pode ter certeza disso. Esse tema que foi direcionado para esse ano. Porque a igreja, irmãos, ela precisa de um despertamento. A igreja, irmãos, ela precisa entender que é necessário sair da mornidão espiritual. E eu não estou falando aqui, irmãos, é de você chegar no culto e glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda. Não, não é isso. É você vir para a igreja, irmãos, e ter a sua vida transformada pelo Evangelho. Aleluia, glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. É você vir para a casa do Senhor e sentir o desejo, a necessidade de ter uma vida transformada, de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Despertar é ser cheio do Espírito Santo. E aqui eu vou terminar. Quatro estágios do Espírito. Quatro estágios do Espírito Santo. Já estou terminando. Primeiro, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Todos nós. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Segundo, é desejar ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito é dar frutos. Glorificado o nome do Senhor. Como está a nossa vida diante do Senhor? Será que nós estamos produzindo frutos? Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus. Terceiro, mergulhado no Espírito. Aí você já não se domina mais. Aleluia, glória a Deus. É uma ilustração que o pastor fez aqui há algum tempo atrás, um copo de água. O copo de água está cheio, o pastor veio e derramou mais água até derramar, transbordar. Não tem mais controle. Está cheio do Espírito. Está transbordando do Espírito. E o quarto e último é quando você não determina mais as suas atitudes mais. Porque ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Em qual desses estágios do Espírito Santo você se encontra? Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra, irmãos, ela possa te fazer refletir na sua vida. Coloque a cabeça no travesseiro. Quando chegar em casa, reflita. Está a minha vida diante do Senhor? Será se eu estou dormindo ou estou desperto?
Porque talvez, irmãos, você não dá glória a Deus, não dá aleluia, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, você reflete sobre aquilo que você ouviu. E aquilo que você ouviu passa a mudar a sua vida. Hein? Que Deus abençoe a sua vida. Quero estar devolvendo a direção para o nosso pastor e agradecer.